Um dos termos mais falados nos últimos tempos na área de programação concorrente é corrotinas. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são corrotinas e, claro, mostrar em um exemplo de código. E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. Eu já fiz uma vez um vídeo falando a diferença entre programação assíncrona e programação paralela. Inclusive eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada. E um outro termo que permeia esse mundo de programação concorrente é corrotinas. Corrotinas, do inglês coroutine, significa co de cooperative e routine de rotina mesmo. Então, cooperative routine são rotinas cooperativas. E o que isso quer dizer? São funções que cooperam entre si, que meio que se comunicam para dividir o trabalho, para dividir o processamento. Então, quando a gente está falando de coroutine, a gente está falando de multitarefas, mas não necessariamente de multiprocessamento, ou seja, não necessariamente de programação paralela. Lá nas primeiras versões do Windows e até do macOS, isso antes do Windows 95, por exemplo, o conceito de multitarefas era implementado através de coroutine. E para que coroutine funcione, a gente precisa de um conceito de funções interrompíveis. O que isso quer dizer? Uma função precisa de alguma forma conseguir se interromper, abrir mão do processamento e no futuro voltar à execução para ela. Então isso era um problema na época, por quê? Por motivos óbvios, um programa poderia, ou uma função, poderia simplesmente não abrir mão do processamento, não liberar esse recurso e todo o resto do sistema pararia de funcionar, porque não receberia o poder de processamento. Então quero deixar bem claro que coroutines ou corrotinas não fazem parte necessariamente do conceito de programação paralela. Então essa multitarefa e divisão do processamento não necessariamente vai acontecer ao mesmo tempo em núcleos diferentes, por exemplo. É muito comum que coroutines simplesmente dividam o processamento do mesmo núcleo, certo? Então, tendo entendido mais ou menos o conceito, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, para simplificar um pouco. Imagina que eu tenho a função principal do meu programa e uma coroutine, uma função que vai colaborar com a função principal, com a main. Então o que acontece? A main vai começar a executar, vai chamar a coroutine, que vai ser executada até um ponto de suspensão, um momento onde ela abre mão do processamento e devolve para a main. E inclusive nesse momento de abrir mão do processamento pode haver certa comunicação. Essas duas funções podem enviar dados uma para a outra. Não necessariamente, mas isso pode acontecer. Então essa função devolveu o controle para a main, a main vai executar mais um pouco e diz, olha só, terminei por enquanto, pode executar aí. E passa de novo o controle para a coroutine, que vai executar até um outro ponto de suspensão. E aí devolve para a main o controle, que executa até o final do programa. Então esse é o conceito por trás de funções cooperativas. Existem alguns cenários onde elas são interessantes, mas eu vou trocar essa ideia com você já já. Primeiro, vamos dar uma olhada num exemplinho bem bobo de código. Primeiro eu tenho aqui a nossa main e uma função, programa principal e uma função qualquer. E essas funções aqui só estão fazendo um for, mas elas poderiam estar fazendo literalmente qualquer coisa. Então, se eu chamo a minha routine e depois executo o conteúdo, esse outro for, o que vai acontecer? Obviamente, deixa eu executar aqui. Primeiro, o for da coroutine vai ser executado e depois o for da main. Então, eu tenho aqui todos os dados da coroutine e depois todos os dados da main. Nenhuma surpresa. O que eu quero fazer agora é fazer com que essas duas funções cooperem entre si. Então, eu quero que, por exemplo, a minha routine execute um echo e devolva o controle para a main. Eu quero que a main execute esse echo e depois devolva o controle para a routine. E elas vão intercalando. Então como que eu posso fazer isso? Em PHP, cada linguagem vai fornecer uma forma de fazer isso, mas na grande maioria das linguagens, como em PHP e JavaScript, a gente vai conseguir isso através de generators. Então a gente pode adicionar aqui uma palavrinha mágica chamada yield. Isso aqui gera um resultado e faz com que toda essa função retorne um generator. Então essa é uma função geradora, uma função generator. E generators são funções interrompíveis. Se você quiser um vídeo específico sobre generators, deixa aqui no comentário para que eu saiba e produza um conteúdo específico sobre essa sintaxe e o conceito de generators. Mas basicamente, quando chegar nessa linha aqui, o PHP vai interromper a execução e devolver o controle para quem chamou essa função. Então, quem chamou essa função precisa armazenar o retorno dessa variável para que consiga interagir com ela. Então, o retorno, como é um generator, eu vou salvar com o nome da variável gen, de generator. Agora, se eu executar essa função assim,
nada vai acontecer com essa routine. Eu só vou ter a minha main sendo executada. Porque essa routine, ela devolveu um generator, mas eu não estou executando ele em nenhum momento. Então eu preciso chamar desse objeto generator algum método para começar a iterar sobre os resultados, para começar a percorrer os resultados que ele vai gerar. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer um rewind para começar a execução dessa corotina. E aqui o que vai acontecer? Eu peguei a minha corotina e comecei a execução dela. Então ele vai entrar nesse for, exibir coroutine 0 e parar aqui no yield. E aí vai devolver o controle para main, que vai executar o for inteiro. Então só para garantir que é exatamente isso que vai acontecer, eu tenho aqui coroutine 0 e o restante da execução da main. Agora o que eu quero fazer é, da main, devolver o poder de processamento, abrir mão do processamento e devolver para minha coroutine. Então aqui em gen, eu posso chamar o método next. Ou seja, eu estou informando para o meu generator que ele pode executar até o próximo yield. Então o que ele vai fazer? Essa função que estava travada aqui vai passar para a próxima linha, que é onde finaliza o for. Então vai executar mais uma verificação do for, fazer mais um echo e interromper de novo. E aí vai voltar para main, main vai exibir, vai mandar o controle para lá de novo e elas vão intercalando. Dessa forma, se eu executar, repara que eu tenho as duas funções intercalando a execução. Coroutine executa, entrega o poder para main. Main executa, entrega para coroutine. E assim vai consecutivamente, vai executando. Ok, Vinícius, entendi o conceito e vi que é fácil aplicar essa tal de coroutine. Inclusive, é possível realizar uma comunicação, fazer com que a main envie algum valor para cá e que a routine traga um valor para main, mas eu não vou implementar isso. Mas como que isso pode ser útil? Em que cenários isso pode ser útil? Imagina que eu tenho aqui na minha coroutine, por exemplo, algo que vai demorar para ser executado e que não dependa de processamento. Como, por exemplo, uma requisição HTTP. O que eu posso fazer é realizar essa requisição e abrir mão do processamento. Deixe que outras funções vão executando e quando chegar na minha vez de novo, talvez essa requisição já esteja pronta e eu já tenha a resposta. Assim eu evito um bloqueio do processador e atinjo aquele mesmo objetivo da programação assíncrona que eu falei no vídeo que eu já deixei um card aqui. Então, para a gente não ter que ficar implementando isso na mão, já existem, obviamente, diversas bibliotecas que fazem isso. Como, por exemplo, a Recoil PHP é uma biblioteca que te permite, através de coroutinas, com os generators, que você faça tarefas muito interessantes. Aqui, no exemplo da documentação, tem a resolução de DNS, onde nós temos 3 resoluções sendo executadas de forma concorrente, né? Vamos dizer assim, entre aspas, não realmente é concorrente, mas não é paralela. Então, as 3 chamadas são feitas de forma concorrente e a que terminar primeiro recebe o processamento. Então aqui nós temos exatamente o yield para gerar essa ideia de coroutinas. Existe inclusive um framework completo de PHP chamado AMP. Esse AMP ele é um framework de programação assíncrona e I/O não bloqueante, assunto muito interessante, utilizando o conceito de coroutinas. E um dos motivos para esse termo coroutinas ter ficado tão famoso é por causa da linguagem Go. A Golang, a linguagem Go, ela surgiu para trabalhar de forma mais simplificada com multiprocessadores, com processadores multinúcleos ou multicore. O que isso quer dizer? Através de um conceito chamado GoRoutine, a gente consegue atingir programação paralela de forma bastante simples. Só que com a semelhança entre o termo GoRoutine e coroutine, aconteceu uma certa confusão e muita gente inclusive acredita que as GoRoutines sejam uma espécie de implementação de coroutines, mas na verdade é um pouco diferente. Inclusive eu tenho aqui um exemplozinho de código, onde eu tenho, deixa eu executar para garantir que está tudo funcionando, eu tenho uma função chamada coroutine, que simplesmente executa, exibe uma mensagem coroutine, o índice da iteração, igualzinho a gente fez com PHP, e eu tenho aqui alguns controles que eu já vou explicar o que eles fazem, mas basicamente é isso. Então, chegar no resultado de uma GoRoutine, eu simplesmente vou precisar fazer isso aqui, adicionar o Go na frente da chamada dessa routine. Então repara que eu tenho aqui uma routine que faz um for de 1 a 5 também, de 0 a 4 na verdade, e exibe uma mensagem e segura o processamento por 1 milissegundo. Só para que a gente consiga ver uma coisa interessante aqui já já. E depois que executar a GoRoutine, eu faço a mesma coisa aqui na main. Só que agora, como eu transformei essa função em uma GoRoutine, eu vou ter isso aqui sendo executado ao mesmo tempo, em núcleos diferentes do meu processador. Então, a minha main executa, depois minha coroutine exibe algumas mensagens, depois a minha main, depois a coroutine.
Então repara que aqui a ordem não está exatamente bem definida como estava lá. Porque quando eu faço isso aqui, por baixo dos panos, o Go pode, não necessariamente vai, mas ele pode criar uma thread, uma nova linha de execução, e essa nova linha de execução pode ser executada em paralelo com a linha principal de execução. Então toda essa parte aqui de add e wait, essa parte de wait group, é para que a execução principal da minha função principal do Go espere que essa minha outra rotina, essa minha outra linha de execução termine antes de encerrar o programa todo. Então isso é um probleminha de sincronização falando sobre programação paralela. Então acho que é válido mostrar que GoRoutines do Go não são uma implementação padrão, vamos dizer assim, de coroutines. São uma implementação que fazem uso de programação paralela. Mas coroutines, via de regra, não fazem uso de programação paralela. É uma espécie de programação concorrente que divide o processamento ali do mesmo núcleo. E é bastante interessante quando existe alguma tarefa de I/O, por exemplo, para você liberar o processamento para que outras tarefas sejam executadas e depois retomar o controle para continuar o processamento daquela tarefa de I/O que já foi executada. Então esse é o conceito de coroutine. É um conceito relativamente complexo, então eu tentei trazer ele bem simplificado. E caso você tenha curtido e entendido, deixa aqui um comentário. Se você não entendeu, comenta também. E na descrição eu vou deixar algumas referências interessantes para você ler e se aprofundar nesse assunto de coroutines. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, fazer tudo mais que o YouTuber pede e te vejo no próximo vídeo aqui do canal.